Gostei da comida. Eu acho que agora eu posso continuar até meia-noite. E vocês? Não vamos. Vamos respeitar o horário e estamos na segunda sessão de hoje. E nessa sessão eu gostaria de falar sobre uma passagem em 2 Coríntios capítulo 12. Segundo Coríntios é um livro muitas vezes que negligenciamos. Nós estamos sempre estudando sobre 1 Coríntios, mas 2 Coríntios dificilmente estudamos sobre esse livro. Como professor na universidade, não sei quantas vezes eu ensinei 1 Coríntios. Não sei se eu ensinei uma vez 2 Coríntios. Eu me lembro que quando estudante, eu matriculei num curso chamado 1 e 2 Coríntios. Eu estava animado, eu queria estudar realmente esses dois livros. Meu professor foi ótimo, muito bom professor, mas durante o semestre nós falamos sobre 1 Coríntios quase o semestre inteiro, e nós dedicamos 3 ou 4 aulas no fim do semestre a 2 Coríntios. Mas acontece que o tema que foi escolhido para nosso estudo aqui vem de 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 12, e versículo, deixa eu ver aqui, começa com versículo 7. Vamos ler esse trecho. 2 Coríntios 12, a partir de versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo termina em versículo 10 dizendo: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então aí nós encontramos o nosso texto para esta sessão. Nós colocamos no título, nós colocamos na boca de Paulo essa expressão: tua graça me basta. Tua graça me basta. Não sei sobre vocês, mas eu acho que vocês não são diferentes de mim ou de outras pessoas que eu conheço, mas de vez em quando todos nós sentimos que estamos na lona e não podemos nos levantar. Tudo está contra nós. E as razões de nossos problemas podem ser várias. Mas todos nós, de vez em quando, passamos por provações, tentações,
o desânimo, e Paulo também teve seus momentos. Então, antes de falar sobre essa passagem que nós acabamos de ler, eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto dessa passagem. O livro de 2 Coríntios se divide em três partes grandes. Os primeiros 7 capítulos falam sobre o ministério de Paulo. Os primeiros 7 capítulos. Também nesses 7 capítulos, Paulo fala com os coríntios sobre um debate, uma desavença que ele tem com a igreja. Porque essa igreja está brava, alguns, pelo menos na igreja, estão bravos com Paulo, porque ele avisou a congregação que ele ia fazer uma visita lá, e eles estavam esperando, e ele acabou não podendo fazer a visita. E a congregação, alguns deles, estavam bravos. Por isso, eu precisava chegar aqui, porque eu não queria que o Adalto ficasse bravo comigo. Ele já me fez esse convite, e nós conversamos sobre o convite, e nunca marcamos uma data. E ele começou a escrever para minha mulher, Janete, você sabe, não é? Ele começou a escrever para minha mulher, ela me contou, eu escrevi para o Ailton, ele conversou com o Adalto. Agora, talvez depois de fazer a visita, ele escreva para mim. Vamos ver. Essa é boa. Agora, primeiros 7 capítulos sobre o ministério de Paulo, e dentro desses capítulos Paulo fala sobre essa desavença. Eles querem que ele chegue, ele não pode chegar como foi previsto. E a congregação está contrariada. A segunda divisão desse livro seriam capítulos 8 e 9. Capítulos 8 e 9 falam sobre aquela coleta que o apóstolo Paulo ia fazer, ou estava fazendo realmente, para os pobres na igreja de Jerusalém. Realmente, capítulos 8 e 9 são provavelmente os 2 capítulos do Novo Testamento, dos 12 capítulos melhores sobre a coleta, porque esses 2 capítulos falam tudo. Agora, capítulos de 10 a 13 falam principalmente sobre o ataque ao Paulo por seus inimigos. Paulo tinha inimigos. Esses inimigos não queriam que ele fizesse sucesso no seu trabalho de apóstolo. Inclusive, eles falaram que ele nem era um apóstolo dos melhores, que talvez ele fosse ilegítimo, porque ele era diferente de Pedro e Paulo e Tiago e João. Pedro, João, Tiago, eu deveria dizer. Ele foi diferente. Ele não tinha passado 3 anos e meio com Jesus, como os outros apóstolos. Ele não tinha estado presente quando Jesus foi ressuscitado, ou quando ele foi morto
Ele não estava lá. De fato, nessa época, ele estava se opondo a Jesus. Eu falei ontem, quando estava tratando desse assunto numa congregação, eu falei que nos Estados Unidos nós temos um presidente Trump. Aqui no Brasil vocês têm um presidente Bolsonaro. E eu não vou falar a favor ou contra nenhum dos dois, ok? Vocês não sabem para quem eu votei nos Estados Unidos, ok? Não estou falando a favor nem contra o presidente Bolsonaro ou o presidente Trump. Mas uma coisa que os dois têm em comum é que os inimigos não querem que eles façam sucesso. Não querem. Eles querem que eles falhem na sua presidência. O problema com essa filosofia é que essa atitude é contra a Bíblia, que diz que nós deveríamos respeitar as pessoas que estão liderando, mesmo que não gostemos deles ou delas. Mas eu acho que é importante que para o país ter sucesso, vamos não falar sobre nós mesmos, para o país, os Estados Unidos, o Brasil, para o país fazer sucesso, o presidente precisa fazer sucesso. Não é mesmo? Agora, o Paulo foi um grande apóstolo. Eu acho que ele foi o mais evangelístico dos apóstolos. Eu acho que ele, depois de Cristo, foi o maior missionário de todos os tempos. Mas os seus inimigos não queriam que ele fizesse sucesso. E em 1 Coríntios 10, 11, 12 e 13, esse é o assunto que Paulo está tratando. Ele disse que ele é um homem, um apóstolo legítimo. Ele é legítimo. Ele disse que ele é legítimo porque ele já cumpriu a sua missão dada por Deus. Deus deu uma missão para ele cumpriu a missão. Ele disse que ele é legítimo também porque ele já trabalhou mais do que seus críticos. Seus críticos se consideram grandes, importantes, sucessos, mas eles não fizeram nada em comparação com Paulo. Então Paulo diz, eu sou legítimo, eu já trabalhei mais que eles. Ele disse, eu sou legítimo também porque eu já sofri mais que eles. Interessante, não é? Uma pessoa que se considera sucesso por causa dos seus sofrimentos. Mas Paulo tinha sofrido tanto, muito mais do que os seus inimigos. Agora, vamos ler um pouco aqui sobre os seus sofrimentos. Versículo 11 e versículo 16. Faço questão de repetir: ninguém me considere insensato.
Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humanos, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que não fomos fracos demais. Admito que fomos fracos demais para isso. Agora, esses inimigos de Paulo se gabam muito sobre os seus sucessos. De vez em quando eu me encontro com uma pessoa que se gaba muito sobre a sua própria pessoa, eu conheço essa pessoa e eu sei que o que essa pessoa está falando é um exagero, porque eu conheço a pessoa, mas ele está se gabando, não é? Se orgulhando. E eu fico calado, mas eu sei que a pessoa está exagerando. Certo? Paulo sabia que seus críticos estavam exagerando. Mas ele decidiu que a única defesa que ele tinha foi também se gabar um pouco. Mas eu acho que ele surpreende os inimigos por sua maneira de se gabar. Vamos ver como Paulo mostra os seus credenciais. Ou credenciais. Você não tinha que mostrar seus credenciais como policial adulto. Quando você chegou para certas coisas, você tem que mostrar que realmente tinha o credencial para estar aí fazendo isso. De vez em quando, um advogado tem que mostrar seu credencial. Um professor, às vezes, tem que mostrar seu credencial. Quando eu chego no Brasil, eu tenho que mostrar meu credencial como cidadão norte-americano com visto para entrar no Brasil. Senão eu não entro, não posso entrar. Os credenciais são importantes. Paulo não queria se gabar, mas os seus inimigos estavam se gabando e estavam diminuindo Paulo, estavam minando a sua posição de apóstolo. Então Paulo diz: agora deixe que eu me gabe um pouco, deixe que eu me orgulhe um pouco, me considere por favor insensato, mas deixe esse insensato se gabar, porque vocês aceitam o que os inimigos fazem, aceitem por favor o que eu vou falar. Então veja os credenciais do Paulo, a partir do versículo 22 de capítulo 11, falando sobre os inimigos. São eles hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também. São descendentes de Abraão, eu também. São eles servos de Cristo, estou fora de mim para falar desta forma. Ele diz,
Eu ainda mais. Eu sou mais servo de Cristo do que eles. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado. Espera, Paulo, você está buscando emprego? Não conte que você foi encarcerado. Não conte. De vez em quando há uma história que os pregadores circulam. Eles escrevem um artigo que diz: se vocês fossem presbíteros e recebessem uma carta com os credenciais de Paulo, você empregaria esse pregador na sua congregação? Pense bem nessa pergunta. Veja se estivesse buscando um pregador tempo integral, se você empregaria um homem assim, que coloca no seu vida essa informação aqui. Foi encarcerado mais vezes. Foi açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes foi golpeado com varas. 1 vez apedrejado. Sabe o que os presbíteros de hoje estariam pensando se recebessem uma carta assim? Nós não queremos esse homem nem na congregação. Apedrejado, o que é que ele fez? Açoitado, o que é que ele fez? Encarcerado, o que é que ele fez? Que tipo de homem é esse? Mas Paulo está se gabando. Ele está mostrando que ele é mais apóstolo do que os falsos apóstolos, porque ele já sofreu mais por Cristo. É isso que ele está mostrando. Exposto à morte repetidas vezes, versículo 23. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes foi golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então, os credenciais de Paulo parecem bem negativos, não é? Mas ele está mostrando que o sofrimento por Cristo mostra a sua legitimidade como apóstolo. É isso. Mas quando nós começamos capítulo 12, ele vai falar sobre outro credencial. E esse credencial é impressionante, é bem bom. A partir do versículo 1: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Agora ele chega a uma coisa boa.
um bom credencial. Ele já teve o prazer de receber revelações e visões. E ele explica aqui, se você ler o texto, que ele foi para o terceiro céu. Ele diz: eu fui para o terceiro céu. Eu não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo. Deus sabe. Mas eu sei que eu fui. Eu sei que eu ouvi coisas que eu não posso repetir. Coisas gloriosas demais para repetir. E eu sei que eu experimentei tudo isso no terceiro céu. Ele, numa passagem, diz: eu fui levado ao paraíso. E ele outra vez diz: dentro do corpo ou fora do corpo? Ele falou: eu não sei. Eu sei que eu fui. Eu sei que eu fui levado. E quando eu fui, eu ouvi coisas que eu não posso nem falar. Não posso contar o que eu fui revelado lá. Mas me aconteceu. Mas ele diz: realmente, as revelações, as visões, são coisas que Deus me deu. Deus me deu essas coisas. Vamos ler, versículo 3. E sei que esse homem, ele mesmo, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo. Eu vou gloriar, ele diz, eu vou me gloriar no fato de ter recebido essas visões, de ter recebido essas revelações. Glória a Deus, eu recebi. Eu não posso repetir o que eu vi ou ouvi, mas graças a Deus, essa é uma coisa que eu recebi. Ele fala: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ele está dizendo: eu não quero ser louvado como Deus. Eu não quero ser admirado mais do que outros discípulos de Jesus. Eu sou um servo de Deus. Sou um servo de Jesus Cristo. Eu sou um simples apóstolo de Jesus Cristo. Eu não quero ter uma cabeça grande, não é? Eu não quero me julgar mais do que outros homens, e não quero que ninguém se ajoelhe na minha frente e beijar meu anel. Não quero isso. Em versículo 7 ele diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. Agora, Paulo tinha passado por coisas que saibamos, nenhum outro homem experimentou.
E se uma pessoa tem uma experiência assim, essa experiência pode arruinar o homem. Ele pode pensar que ele é mais do que ele é. Um dia, uma senhora, na 9 de julho, uma senhora sincera, mas errada. Um dia eu estava na entrada do prédio e ela estava lá com a filha e ela estava conversando comigo. Isso foi logo depois do homem chegar à lua. Se lembra? Alguns de vocês mais velhos se lembram, alguns nem se lembram, mas eu me lembro. Foi logo depois do homem chegar à lua. E eu não sei se eu tinha pregado aquele domingo, não me lembro, mas eu estava na entrada e ela estava saindo do prédio depois do sermão e ela parou para me cumprimentar. E eu disse qualquer coisa a ela e à filha. E ela virou, desculpe, foi homem. O homem virou para o seu filho e esse homem disse ao filho: olha, esse homem aqui é americano, norte-americano. Sabe que os norte-americanos colocaram um homem na lua e o trouxeram de terra, à terra. E esse homem norte-americano, você preste bem atenção a tudo que ele fala. Olha, seria muito difícil eu remover esse microfone daqui. Compara com como é que diz? Chave. Eu não tenho capacidades físicas assim, não é? Manuais. E colocar o homem na lua, olha, não sei onde essa pessoa foi pegar uma ideia assim. Deve prestar atenção a ele, porque ele é norte-americano e os norte-americanos colocaram o homem na lua. Mas não esse norte-americano, de forma alguma. Mas quando o homem verdadeiramente que foi à lua, eu não sei se ele conseguiu conter a cabeça dele. E eu acho que sim, porque ele não falou muito sobre a sua experiência depois de voltar à Terra. Mas quando uma pessoa faz grande sucesso como atleta, o Messi acabou de marcar os 600 gols jogando por Barcelona, não é? Um grande feito no mundo de esporte. Mas não dá o direito para o Messi ter uma cabeça grande. Paulo tinha visto visões. Ele tinha visto coisas, ouvido coisas que ele não podia nem falar. Satanás colocou um espinho na carne do Paulo. E evidentemente Deus permitiu isso. E ele colocou esse espinho lá, Satanás, e Deus permitiu, para o Paulo não pensar mais do que ele devia sobre a sua própria pessoa. Mas Paulo não queria ser atormentado por esse espinho. Ninguém sabe o que foi o espinho. Não sei se ele ficou cego, não sei se ele teve problemas de estômago, do fígado, não sabemos qual foi o espinho. Mas ele tinha um espinho na carne para fazer com que ele fosse humilde.
E Paulo 3 vezes vai para Deus. E ele rogou ao Senhor que o tirasse dele. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Minha graça é suficiente para você. E evidentemente Paulo não pediu mais que Deus tirasse aquele espinho na carne. Aí Paulo e eu somos diferentes. Eu acho que provavelmente eu teria continuado a pedir que esse espinho fosse tirado. Mas na terceira vez que ele pediu, Deus disse: não me procure mais sobre esse assunto. Minha graça é suficiente para você. E ele diz: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, nós queremos ser fortes, não é? Nós queremos ter boa saúde. Nós queremos fazer sucesso financeiro. Nós queremos fazer sucesso acadêmico. Nós queremos fazer sucesso social. Queremos fazer sucesso em tudo. A vida é boa quando é assim, parece, não é? Mas quando tudo está bom, e o homem está fazendo grandes feitos, quem está recebendo a glória? Normalmente o homem. Mas quando uma pessoa está sofrendo, ou quando a igreja está sofrendo, e mesmo assim está acontecendo grandes feitos, quem recebe a glória? Deus. Quando nós somos fracos e fazendo a vontade de Deus, Deus recebe a glória. E veja esse versículo 10. Não, versículo 7 ainda. Espera aí. Vamos começar com 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. A minha graça é suficiente para você. Agora, o que eu gostaria de fazer é passar alguns minutos fazendo essa pergunta a todos nós que estamos aqui. A graça de Deus é suficiente para nós? Posso dizer com Paulo: a tua graça para mim basta para mim. Posso dizer isso? Nós podíamos fazer uma lista de coisas que nos perturbam, que nos atormentam. Deixe-me mencionar alguns.
doenças, morte, traição, inimigos, problemas familiares, problemas financeiros, decepções, desastres. São fraquezas que o ser humano sofre. Podemos dizer: tua graça me basta. Podemos dizer isso. O que é que vocês acham são algumas coisas que mostram a nossa fraqueza e são realmente coisas que podem ser meios de revelar a graça e o poder de Deus? Eu mencionei alguns. Vocês têm outros? Talvez um filho adulto que foi criado em Cristo e esse filho adulto abandona a fé. Uma coisa terrível. Uma coisa terrível. Talvez nossas falhas. Coisas que eu já falei com pessoas que cometeram grandes pecados e eles me falam: eu nunca imaginei na minha vida que isso pudesse acontecer comigo, mas aconteceu. Podemos dizer: a tua graça me basta. Como é que a graça de Deus funciona em situações assim? Como é que a graça de Deus funciona quando há uma doença fatal ou mortal na família? Então, eu gostaria de ter o seu comentário. Quando a pessoa crê, aceita a palavra de Deus. Eu não estou escutando bem. Você pode repetir? Você pode repetir para mim? Quando a pessoa crê no poder de Deus e aceita o favor dele. Quando a pessoa crê em Deus e aceita o favor dele. Quando a pessoa crê em Deus e aceita o favor dele. Sim. Agora, deixe-me fazer a pergunta melhor. E quais os favores que Deus nos promete? Falamos sobre a graça, mas quais são algumas promessas de Deus que mostram essa graça? Salvação. A salvação. A salvação. E aquela passagem em Hebreus capítulo 13 que diz: nunca te abandonarei. Nunca te abandonarei. Lembra-se, alguns anos atrás, quando aqueles homens estavam num poço, numa mina do Chile. Eu mal podia olhar a televisão durante aquela época, porque eu me imaginei naquela mina, com pouco ar, pouco ou nenhuma comida, pouca esperança. Eu pensei comigo: e se eu estivesse lá? Mas Deus diz: eu nunca te abandonarei. Talvez eu não escape daquela mina, mas Deus nunca vai me abandonar. Quando aconteceu em 1995 aquela bomba na cidade de Oklahoma City, nos Estados Unidos, que destruiu um prédio do governo e matou 139 pessoas, se não me engano.
inclusive muitas crianças, um terrorista que colocou aquela bomba lá. E houve na minha congregação um médico que correu para o prédio quando o prédio caiu por causa da bomba, um prédio de vários andares. E ele podia ouvir uma mulher gritando, pedindo ajuda. Ele foi debaixo daquele prédio caído e achou a mulher, e o prédio tinha caído na perna dela. Ela estava completamente colada. Ela não podia sair de jeito nenhum. Não havia maneira de livrar aquela perna. E ele e um outro médico amputaram a perna dela debaixo daquele prédio para que ela pudesse sair. E se fosse eu lá, Deus promete: nunca te abandonarei. Nunca te abandonarei. Agora, talvez a solução não seja tão imediata quanto eu quero. Talvez eu não tenha a solução exatamente como eu quero. Mas Deus diz: minha graça é suficiente para você. Sim. Quando eu penso no discipulino da carne, muitas vezes é algo que nos perturba incessantemente e que na maioria das vezes está fora do nosso alcance retirá-lo. Então nós queremos alívio. E nós queremos tanto alívio que nosso recurso é pedir a Deus. E tantas vezes nós queremos tanto esse alívio, que esse alívio se torna por vezes mais importante do que a fé. E a verdade que o Senhor está nos ensinando através de Paulo é que quando nós entendemos que o que nós já temos de Deus é mais importante do que o auxílio que nós almejamos, então nós estamos prontos a dizer: tua graça me basta. Muito bem, muito bom. Bom comentário. Quando chegamos ao ponto de confiar realmente na decisão de Deus, se nós pertencemos a Deus por meio de Cristo, por meio da graça de Cristo, se pertencemos a Ele, Deus vai cuidar de nós. Mas nós temos que confiar que a graça dele é suficiente. É suficiente. Que a solução dele é uma solução correta. E isso é muito difícil. Muito difícil. Na minha família, quando eu tinha 13 anos de idade, minha irmã de 3 anos faleceu. E ela faleceu de leucemia, que naquela época foi uma doença nova, recém-descoberta. Ninguém sabia nada sobre leucemia. E minha mãe, que tinha perdido a mãe alguns dias antes, ficou sabendo que a minha irmãzinha, só tinha talvez algumas semanas para viver. E realmente dentro de 6 semanas ela morreu. Foi muito difícil para os meus pais. E muito difícil para mim, como um rapaz de 13 anos. Eu tinha pedido a Deus que a minha irmãzinha ficasse boa, não é? Mas ela faleceu. Mas temos que confiar em Deus. Minha graça te basta. Minha graça
que basta. E quando nós temos a graça de Deus em nosso favor, as coisas vão melhorar. Me lembra aqui Romanos capítulo 8. Vamos ler essa passagem. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É uma grande promessa aí. Eu posso não gostar da decisão de Deus, mas eu posso saber que Ele vai pegar o que é ruim e Ele vai fazer da coisa ruim algo bonito. E talvez eu nem esteja vivendo quando essa coisa bonita aparece, mas eu tenho as promessas de Deus. Um dos meus hinos prediletos é Firme nas Promessas. Firme nas promessas, não é? As promessas de Deus. Essas promessas são baseadas na graça de Deus por meio de Cristo. E se nós podemos chegar ao ponto de crer na graça de Deus como suficiente para qualquer problema na vida, nós vamos, eu creio, receber um paz do Espírito que muitas vezes nós não temos. Outra, Jenny, pode falar. Você lembra o que falou a nossa amiga Mary, quando o marido dela faleceu? Você lembra o que ela falou para você? Me ajude a lembrar. Ela falou dos seus sete, porque ele passou tudo de repente, não esperava. Mas ele ouviu isso. E no enterro dele, ela falou: eu sei que haverá dias de solitários e horas solitárias, mas eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Eu vou estar bem. Agora, ela não falou da graça de Deus, mas foi isso que ela quis dizer. Deus vai me ajudar e eu vou passar por ele, vou ficar bem. Exatamente. Isso me tocou. Isso foi bom e tocou. Nós perdemos recentemente um diácono na nossa congregação. Ele estava doente por algum tempo, mas ele piorou de repente, e a morte, quando veio, foi uma surpresa naquela hora. Mas nós conversamos com a esposa justamente no dia do enterro, e ela disse: eu sei que eu vou experimentar bastante solidão e que vai haver dias quando eu estou muito triste e solitário, mas ela disse: eu vou ficar bem, eu vou ficar bem, eu vou ficar bem. E é assim que nós podemos pensar quando nós temos Jesus em nossas vidas. A graça de Deus basta para nós. Então, foi essa a lição. Pode falar, Luiz. Uma realidade nossa atualmente é desemprego aqui no
com 13 milhões de desempregados. Nós passamos por uma situação na congregação atual dos irmãos que ficou 2 anos desempregados. E nesses 2 anos, ele não tinha outra fonte de renda. E nós temos uma procuração, a gente se reúne toda semana e ele comparecia lá com a família dele, orava e falava assim: olha, Deus vai dar um jeito, vai acontecer, né? Muitas vezes eles choraram, talvez nem acreditando nisso. Mas no final de 2 anos, ele voltou para a empresa que ele tinha sido dispensado antes, e ele conta para nós hoje que ele não atrasou nenhuma conta dele nesse ano. Que coisa, que coisa. Deus é bom, e é sempre bom. Jane, eu posso contar a história da sua avó? Pode. Ok. Eu vou contar essa história. É uma história triste. Desculpe. Pode falar. Só tinha comentado sobre promessas que Deus tinha para a nossa vida, sobre graça. E aí eu vejo para mim, às vezes é que eu estou conhecendo a palavra mais agora. Mas eu vejo para mim, o que eu quero muito, quando ele fala que ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Porque Deus é amor, né? Deus é amor. Deus nos amou tanto que Ele deu Jesus. Ele deu o seu próprio Filho. Ele nos ama. E Deus pode pegar o que é ruim e fazer algo bom disso. Isso não quer dizer que Deus gosta do que é ruim, mas Ele não é derrotado por aquilo que é ruim. Deus pode fazer algo bonito de uma coisa feia. E Deus faz isso por nós, não é? E eu queria contar a história da avó, da Jane, porque é uma história muito, muito boa agora, mas não foi boa coisa nenhuma quando aconteceu. Mas a avó materna da Jane se apaixonou pelo marido da irmã dela. E o marido da irmã abandonou a esposa e casou-se com a irmã, aliás, com a avó da Jane. E esse casal tinha uma filhinha que era a mãe da Jane. E aquele pecado que foi cometido por o avô e a avó da Jane tem sido uma coisa terrível. Mas essa parte feia, os anos passam. Jane, a mãe da Jane, casa-se com um homem bom. Ela ensina a verdade a ele é batizado em Cristo, se torna um homem muito fiel a Deus, a avó dela muito fiel a Deus. E a irmã que foi abandonada? Ela ficou fiel a Deus. Não perdeu sua fé. Criou seus filhos. Resultado: hoje em dia, Jane é casada com um pregador e com um presbítero. O irmão da Jane é pregador em Cristo. E a mulher abandonada?
continuou firme. Uma das filhas dela tinha 2 filhos. Um deles é o Tim Brumfield, que fundou a igreja em Salvador, na Bahia. Outro é pregador e professor em nossa cidade. E também os netos daqueles são fiéis a Deus. E veja como aquela coisa feia já produziu coisa boa. Deus sabe exatamente pegar o ruim e fazer alguma coisa boa. E Ele faz isso na sua vida, Ele faz isso na minha vida, Ele já fez em muitas vidas durante os séculos. E eu vou parar aí. Onde está o Adalto? Adalto, estamos terminando um pouco cedo. E normalmente quando termino cedo, os alunos ficam bravos comigo. Eles fazem questão que eu continue, nós estamos gostando.